Ajahn Brahm é um abade que mora hoje na Austrália, num monastério na Austrália, mas foi um monge budista por muitos anos na Tailândia. Ele é de origem inglesa e tem histórias fascinantes. Ele é um monge bastante conhecido, hoje um abade bastante conhecido, tem livros publicados e tem histórias incríveis. Uma das histórias dele que eu gosto muito, eu ouvi há muitos anos, ele conta que prestou um serviço, fez alguma coisa, beneficiou uma pessoa de alguma forma enquanto ele morava na Tailândia e essa pessoa quis pagá-lo. E ele não, ele recusou o pagamento, os monges não podem receber pagamento de forma alguma. A pessoa insistia, você fez por mim, eu tô muito agradecido, eu quero te pagar de alguma forma. Ele disse não. Se quiser dar alguma doação para o monastério, você pode dar, mas os monges não podem receber nada. Então a pessoa disse a ele: então vamos fazer o seguinte, eu dou para você uma coisa de que você precisa. Em vez de dinheiro, você me fala uma coisa de que você precisa. Não, não preciso de nada. Eu estou bem, eu não estou precisando de nada. E o homem falou: Olha, amanhã eu vou embora. E antes de eu ir embora, eu passo aqui de manhã e vejo. Então, hoje à noite você pensa, se você precisar de alguma coisa, você me fala do que você precisa e eu providencio para você. Ele não se importou muito com isso, continuou o dia do trabalho dele. Quando ele foi para a noite, ele morava numa caverna nessa época, na Tailândia. Quando ele voltou para casa, para a caverna dele, ele foi escrever uma carta para a mãe dele, que ele sempre mandava cartas para a mãe dele na Inglaterra. Então ele pegou um pedaço de papel, desses papéis, resto de papel, papel de pão, não era um bloco de cartas. Pegou um papel desse e falou: Nossa, eu podia ter um. Ele se lembrou daquele homem, né, que ofereceu o que você precisava. E ele disse: Eu podia ter um bloco, né, de umas folhas bem bonitas para escrever a carta para minha mãe, mas era aquele papel que ele tinha. Então ele pegou um lápis, que era um toco de lápis, para escrever a carta para a mãe, e outra vez pensou, podia ter uma caneta bem bonita, né, para escrever uma carta. Imagina um papel bonito, uma caneta bonita, minha mãe ia ficar impressionada se eu mandasse uma carta boa para ela. E aí ele acendeu a vela. Se tivesse luz elétrica, uma lamparina aqui dentro, que fosse uma lamparina a óleo, seria melhor do que a vela. E aí ele começou a pensar em coisas. Quando ele tirou a roupa dele, aquele traje cor de laranja dele estava desgastado, bem velho, ele podia ter um novo. Tirou as sandálias dele estavam rotas e ele precisava de nova, e ele se deitou na cama, que não era uma cama, não era um colchão, e não era um lençol, e não era nada disso, e tudo ele pensava que ele poderia ter. E ele passou uma noite horrível, pensando em todas as coisas de que ele precisava. No dia seguinte, ele foi para o monastério e o homem estava lá para cumprir a promessa. Quando o homem se aproximou, falou: Você pensou em alguma coisa de que você precisa? E ele disse para o homem: Nunca mais em toda a sua vida faça isso com um monge. Até ontem à tarde eu não precisava de absolutamente nada. Eu era um homem feliz. E hoje, essa noite, eu passei uma noite horrível, precisando de todas as coisas do mundo. Bem-vindos ao podcast A Menina Criança e Sua Longa Caminhada. Eu sou Maria Lígia Conte e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre de onde vêm os desejos. É interessante essa narrativa do monge, porque isso acontece muitas vezes com a gente, né? A gente não precisa de alguma coisa, a gente vai para um supermercado, vai para um shopping center, vai para algum lugar onde a oferta é grande e a gente começa a ter necessidade das coisas. Eu fui ultimamente, no último mês, eu fui 2 vezes com a minha filha e algumas outras pessoas, né, que a gente fez um grupinho. A gente foi para o Busca Busca em São Paulo. Busca Busca é um shopping, eu acho que é coreano, né, é oriental, o proprietário eu acho que é coreano, e que vende de tudo. É um tipo um. É como esses sites que tem, né, de o Shein, esses sites que tem na internet, lá é presencial, não é virtual. E a gente tem essa sensação de que a gente precisa de tudo. Então você não precisa ir com muito dinheiro, mas o dinheiro que você levar, você gasta ele todo, porque as coisas ficam te chamando como se você precisasse. Eu comprei um coadorzinho de café, eu tenho um coadorzinho pequenininho de pano, que eu faço café na minha xícara direto. Moro sozinha, tomo um cafezinho e pronto.
Quando vem mais gente em casa, daí eu passo o café num coador maior, mas normalmente é aquilo que eu uso. E daí eu vi um de metal pitiquinho, que põe dentro da xícara ou de um bolinho e passa o café. Eu não precisava daquilo. E eu trouxe para casa, é horrível, porque ele não tem o pano, eu acho que o pano vai ficando sujo do café. Tem uma hora que você tem que jogar o pano fora e pegar um outro coadorzinho, e esse metalzinho é tipo, é eterno, né? Mas o café passa muito rápido e não tem um sabor, não gostei. E outras coisas que eu comprei que não tem, eu não tinha necessidade delas, eu não precisava, eu não, nunca pensei em comprar. E quando chega lá, você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso e agora eu preciso disso. Esses desejos que aparecem com a oferta muito grande, né, do mercado, vão aparecendo para a gente, é tudo planejado e não é uma coisa de teoria de conspiração. A gente sabe disso, os estudos mostram isso, né, que essa, essa, essa chamada para a gente comprar, para a gente precisar, para a gente gastar, ela é pensada, ela é planejada. Eu morei uma época nos Estados Unidos, no ano 2000, morei nos Estados Unidos durante um ano com a minha filha. E como funciona lá nos Estados Unidos é impressionante a quem morou, quem já esteve lá, sabe disso, mas eu fiquei lá um ano morando com o endereço lá nos Estados Unidos, então tinha um endereço que estava o endereço que não era de hotel, né? Que ia para todos os lugares. Todo lugar que você vai, você coloca o seu endereço e essa lista deve correr para muitos lugares e você começa a receber ofertas. Eu fiz uma assinatura de um clube do livro na época porque era muito barato. Vou falar um número agora que não precisa ser exatamente esse, mas era alguma coisa assim. Eu pagava US$ 1,99 por mês. Não era exatamente isso, mas era alguma coisa assim. Ridículo o preço. Para receber 6 livros por mês. E os livros iam chegando. Eu não tinha espaço para a gente compartilhava um apartamento, não tinha espaço para guardar. E os livros iam chegando, mas é tão barato que você vai cancelar. Quando eu voltei para o Brasil, eu não pude trazer esses livros, porque era um volume grande, são livros, livro pesa. Os livros ficaram para trás, mas ainda assim, nossa, por R$ 1,99 eu nem perdi muito dinheiro. E as chamadas são grandes lá para você comprar isso, e você compra, e é lógico que você faz, embora não seja, outra vez, não seja uma coisa virtual, né, na internet, ainda existia já alguma coisa de algoritmos funcionando de alguma outra forma, que não são algoritmos, né, no mundo não virtual, mas eu sou professora, comprava etiquetinhas, né, de grudar, stickers, né, para grudar em papelzinho, caderninho e essas coisas, e todo o sistema compreende que é isso que você gosta. E eu começava a receber ofertas e eu comprava um monte de coisas. E hoje em dia eu fico pensando como que a gente é manipulado. E eu sou uma pessoa que estou sempre atenta a isso, ultimamente, principalmente porque eu já vivi muitos anos, e eu sei que isso é planejado, então eu me sinto, ah, não é preparada, não é, eu me sinto apta a tomar minhas decisões, mas nem sempre. Então aconteceu que a gente foi nesse busca-busca, eu gastei bastante dinheiro e estava me sentindo a rainha da cocada, porque eu podia comprar tudo o que eu queria comprar lá. Não teve nada que eu não comprasse que eu dissesse alguma coisa que eu gostaria de ter comprado isso, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Não, eu fui comprando. Não comprei muitas coisas, mas comprei mais do que eu precisava. Comprei mais do que eu vou usar, mais do que era necessário comprar. Na volta, a gente passou no Catarina. Então, a gente veio de São Paulo pela Castelo Branco e a gente passou no Catarina. E é um shopping caro. É um outlet que deveria ser barato. Não, né, acho que nem deveria se chamar outlet, porque é caro para o meu bolso. E aí lá eu tive uma sensação diferente do Busca-Busca. Enquanto no Busca-Busca eu era a rainha da cocada, porque eu podia comprar as coisas por R$ 5, por R$ 10, por R$ 15. No Catarina as coisas são caras. E aí dá aquela sensação de frustração na gente, né? Eu não precisava de absolutamente nada. Eu fui para comprar tênis, e o tênis que eu fui para comprar, eu comprei.
no Catarina, que estava em promoção, e são aquelas promoções assim de R$ 1.000 por R$ 600, né? Coisa assim, né? As promoções do Catarina, mas eu fui para comprar o tênis e comprei o tênis. Mas outras coisas que eu via, as roupas de cama, os perfumes, as roupas mesmo, né? As roupas que eles vendem, as calças, os sapatos, você fica com aquele desejo de comprar as coisas. E como lá é muito caro, outra vez para o meu bolso, porque caro é uma coisa relativa, né? Eu não podia comprar aquelas coisas, foi me dando uma sensaçãozinha de frustração, de você fica se sentindo pequena. Então me lembrei de Sócrates. Tem uma, uma situação de Sócrates que eu acho fantástica, que se chama, hoje em dia, se referem a isso como um passeio socrático, que Sócrates descia ao mercado e passeava horas pelo mercado, conversava com pessoas e se relacionava com as pessoas todas no mercado. Quando ele voltava, perguntavam a ele: E o que você comprou, o que você trouxe, o que você viu no mercado? E ele dizia: Eu vi um monte de coisas de que eu não preciso. E eu sempre que eu consigo me colocar no eixo, eu faço passeios socráticos. Então eu posso ir ao shopping andar pelo shopping e quando eu vejo uma coisa que está me chamando, está me deixando, nossa, eu gostaria de ter, eu já me lembro, eu não preciso. Não é sempre, ainda não, ainda não santifiquei a ponto de sempre estar imune ao chamado né, aos chamados, aos gritos, aos berros do mercado, mas eu consigo me equilibrar de alguma maneira. A gente, muitas vezes, a gente vive essa situação, né, de precisar de coisas que a gente sentia, sentia a impressão, ter a impressão, a palavra é essa. A gente tem a impressão de que a gente precisa das coisas. É lógico que se eu tiver sem o arroz e o feijão em casa, eu preciso do arroz e o feijão. É lógico que eu preciso do dinheiro para pagar as contas de água, luz, o telefone. Existe uma necessidade que é real. Eu preciso estar vestida, eu preciso do sabonete para tomar banho. Ah, eu não preciso de água quente para tomar banho. Mas a água quente ela é muito melhor, ela é mais agradável, é mais saudável nesses dias de frio. A água quente é mais saudável. Então eu vou colocar como eu preciso da água quente, embora na verdade eu não precise da água quente. Então eu acho que a questão que a gente tem que pensar, que a gente poderia pensar, é o que eu preciso de fato, que é essencial, né, o que é essencial para mim, para eu viver uma vida digna, uma vida tranquila. Depois, o que é que eu posso ter, eu gostaria de ter para ter uma vida mais agradável, mais confortável? Então, a máquina de lavar roupa é a primeira coisa que me ocorre agora. Eu, quando os meus filhos eram pequenos, eu não tinha a máquina de lavar roupa, eu lavava roupa no tanque. E eu não morria por causa disso. Mas me levava muito tempo, eu cansava. As roupas, e torcer a roupa na mão é difícil, exige demais de mim e exige demais de muitas pessoas até hoje que lavam as roupas no tanque. Então, a máquina de lavar roupa é uma coisa que me faz a vida mais agradável e me deixa mais tempo para fazer outras coisas que são importantes. Então, essa é a segunda categoria, as coisas que facilitam a minha vida. Aí tem os prazeres, né? Os prazeres é uma terceira categoria, eu vou colocar numa terceira categoria. É, os prazeres podem ser de alimentação, um vinho, sair fora para comer um dia ou dois, ou no mês, definir os dias que você quer comer fora, trazer amigos para comer em casa. O prazer poderia ser, estou pensando em livros, mas os livros já acho que pertencem à segunda categoria, né? Que é a educação, o conhecimento e tudo. Eu acho que está entre a primeira e a segunda categoria. Mas existem aqueles prazeres, uma viagem, um passeio, né? Ah, vou viajar, vou para qualquer lugar, vou para o Rio de Janeiro, vou para São Paulo, vou para Paris, vou para onde o meu dinheiro puder me levar, por prazer. É essa categoria terceira.
Pode ser que haja mais categorias e pode ser que eu pense nelas logo depois que eu parar a gravação do podcast de hoje, mas agora eu vou colocar a quarta como sendo a última. São aqueles desejos de coisas de que a gente não precisa, às vezes a gente nunca pensou naquilo. E aí surge aquela coisa surge na sua frente e você tem aquele desejo desesperado de ter aquilo. Eu preciso disso. Eu preciso comprar essa calça, eu preciso dessa blusa, eu preciso dessa maquiagem, dessa bijuteria. Bijuteria é uma coisa interessante. Eu não uso bijuteria. Não gosto de bijuteria. Não, eu acho bonito quem se veste, combina a bijuteria com a roupa, com a maquiagem, com o cabelo, com tudo. Eu acho que é bonito, mas eu não uso. E lá no Busca Busca em São Paulo, uma das primeiras lojas, acho que é o primeiro andar que a gente entrou, tinha as bijuterias. E eu comprei um colar com um par de brincos, que talvez eu nunca vá usar, porque eu não uso bijuteria, mas custava R$ 7 o colarzinho. É um colar muito bonito, R$ 7. Eu compro material para fazer, para trabalhar com as minhas bonecas, para trabalhar com artesanato, e eu sei que com R$ 7 eu não compraria aquelas pedras do colar. Então, era barato demais, e eu comprei porque é barato demais. E chegou em casa, tirei as coisas, desempacotei as coisas que eu comprei, e o colarzinho foi para uma caixinha de joias, e é provável que fique lá para sempre. Então, esse chamado para as coisas de que a gente não precisa, é muito importante a gente estar atento a esse chamado. Porque esse chamado, mais uma vez, ele é planejado. Ele é planejado. Platão, eu escrevi aqui para não esquecer, Platão dizia que a pobreza não é a diminuição da riqueza, mas a multiplicação dos desejos. É lógico que essa pobreza a que ele está se referindo não é a pobreza real, a miséria das pessoas, mas essa sensação de pobreza que eu tive no Catarina. O Catarina tem, numa das lojas, uma bermuda de homem por R$ 1.100. No meu mundo, na bola onde eu vivo, R$ 1.100. Nem que fosse uma calça comprida, muito mais pano, é bastante dinheiro. Uma bermuda por R$ 1.100. Mas se você olha aquilo e fala, nossa, que bermuda linda, e começa a sofrer porque você não tem o dinheiro para comprar, é essa multiplicação de desejos que dá essa pobreza na gente, essa sensação de pobreza. Eu já vivi alguns momentos na minha vida, poucos, felizmente, poucos momentos, de não ter o dinheiro para pagar um boleto no final do mês. Chegou o boleto e atrasou duas contas de luz, por exemplo, e aí vem a terceira, e se você não pagar, vão desligar e você tem que sambar para conseguir esse dinheiro. Essa nem é a pobreza que eu conheço e muita gente conhece, que é a pobreza de gente que não tem o que comer, que não tem o que vestir, não tem o que calçar, essa é a pobreza real. Mas assim como o preço das coisas, né, o barato e o caro é relativo, essa sensação de pobreza ela é relativa que, na medida de onde você está partindo. Então, eu trabalho, eu tenho o meu salário, eu tenho minhas contas pagas, eu compro as coisas que eu preciso, eu viajo, eu faço, e daí um dia as coisas ficaram esquisitas, faltou dinheiro para pagar o boleto, e daí eu fico naquele lugar de pobreza. E existe a pobreza real das pessoas que não têm nem boleto para pagar, porque não tem condições nem de fazer boleto. Então, não é sobre isso que ele diz que a pobreza não vem da diminuição da riqueza, mas da multiplicação dos desejos. Eu vou ficar nesse mundo desses desejos, né, que vão dando essa sensação de miséria, de desespero na gente, e a necessidade de querer mais, de precisar de mais e buscar sempre mais. Na história do monge Ajahn Brahm, é uma história que ilustra duas histórias que eu sempre guardo na minha cabeça. E sempre que possível, eu trago essas duas histórias como escudos para mim. É essa do monge
e esses passeios socráticos, que é o que eu uso para me proteger. Então, se eu caio nesse desespero do Catarina, por exemplo, né, para me manter numa coisa já falada, que, nossa, eu não tenho dinheiro para comprar essas roupas, aquelas lojas lindas, as roupas lindas, aquelas. É muito bem organizado e de uma forma para você chegar lá e comprar. E aí tem as promoções do Catarina, por exemplo, uma loja de roupa de cama e banho. Os preços altíssimos de tudo, e daí tem as promoções. E aí tem um lençol maravilhoso por R$ 160. São duas peças. É o lençol de baixo e a fronha. R$ 160 é muito dinheiro para um lençol. Lá no Busca Busca custa R$ 25. Ah, não vamos discutir qualidade agora, hein? A gente não vai falar sobre qualidade. Vamos falar só sobre essa questão do desejo. Então você vê um lençol lá por R$ 160, é a promoção. Você olha os outros lençóis da loja, estão por R$ 900, R$ 600, mais de R$ 1.000. 160 é uma promoção gigante. Eu cheguei a pegar um lençol desse para promoção. E aí eu consegui usar o escudo, meu escudo de proteção socrático. Eu andei um pouco pela loja, porque às vezes eu faço isso. Eu não pego cestinha nas lojas. As pessoas vêm oferecer, quer uma cestinha? Não, eu só vou levar o que cabe na minha mão. Então, não em supermercado, claro, com o supermercado eu não consigo fazer isso. Mas eu vou levando, eu fiquei passeando com o lençol pela loja, olhando outras coisas. Até que chegou um momento que eu senti que, não, eu não preciso do lençol, eu tenho lençóis suficientes em casa. Eu tenho bastante aqui por bastante tempo, tenho lençóis novos, inclusive. Aí eu voltei o lençol para o local. Essa é uma forma da gente se proteger. Outra coisa é com assinaturas, inscrição. Eu às vezes entro em sites na internet para ver uma coisa e outra e me inscrevo. E aí começam a chegar as promoções. Então também volto a usar o meu escudo, vou lá e cancelo a inscrição. Desculpa, eu acho que o que a gente tem que fazer, que a gente pode fazer, é compreender que o mercado, o marketing, o comércio, o sistema capitalista é montado para que a gente gaste. Então, é montado para isso, para a gente gastar. Então, se você tem pouco dinheiro, você gasta todo o seu pouco dinheiro. Se você tem muito dinheiro, você gasta todo o seu muito dinheiro. E uma forma da gente se defender desse sistema é a gente estar consciente dele. A gente está consciente dele. Ah, não consigo ficar consciente o tempo todo, não consigo. Mas pegar algumas histórias, pegar alguns escudos para se proteger, eu acho que é interessante. Eu, lá nos Estados Unidos, eu fui uma vez com as minhas amigas para Las Vegas. E a gente estava hospedado num cassino, né? Que todos os hotéis lá são cassinos. A gente estava hospedado num hotel, num cassino. E quando a gente desceu para ir para o cassino, efetivamente, a nossa amiga, a Susan, que é uma americana, ela dizia, gente, vamos levar só US$ 10. Um cassino com US$ 10. Isso era o ano 2000. Ela, vamos levar US$ 10, porque a gente vê se a gente gasta ou se a gente ganha alguma coisa. Então a gente desceu, vai para os caça-níqueis, né? Que com US$ 10 você não vai entrar em mesa de pôquer. A gente ia para os caça-níqueis e perdia e ganhava, perdia e ganhava, perdia e ganhava. Aí subia pro quarto. A primeira vez a Susan tinha multiplicado algumas vezes os US$ 10 dela e eu já tinha perdido os meus. Daí não, quando a gente voltou pro cassino da outra vez, ela US$ 10. Vamos levar só US$ 10. Então eu acho que esse é um escudo interessante. Se vai para o busca-busca, eu tenho aqui, vou levar comigo aqui R$ 500 ou R$ 1.000, sei lá. Vai com uma lista do que você precisa, que eu fui sem lista porque eu não precisava de nada. Quando eu fui para o busca-busca, eu não precisava de nada, eu ia ver o que tinha lá. Mas eu acho interessante a gente ter uma lista do que a gente precisa.
e vai buscar aquilo. E quando vê aquela coisa que, nossa, eu preciso muito, uma ideia é você carregar. Você pega aquilo e anda, anda, anda pela loja com aquilo. De repente aquilo está incomodando você. Você quer ver uma outra coisa, aquilo está no seu braço lá. Você, né, realmente eu não preciso disso. A gente tem que se, a gente tem que se proteger de alguma forma desse sistema que empurra a gente para gastar todo o dinheiro. E a gente começar a pensar, que eu acho legal a gente pensar no que eu quero gastar o meu dinheiro. A gente tem autonomia para decidir no que eu quero gastar meu dinheiro. A gente tem tão pouca autonomia hoje em dia, não é? Eu quero fazer uma viagem. Eu acho que entre as coisas que eu gosto, viagem está em primeiro lugar. Eu gosto de comer, gosto de cozinhar, gosto de comer, gosto de reunir pessoas e conversar e contar histórias. Eu gosto de ler livros, então eu compro bastante livros. Parei de comprar no Kindle. Só compro no Kindle se o livro é muito, muito caro. Às vezes um livro que é importado, né? Então é mais barato comprar no Kindle, eu compro no Kindle, mas eu gosto de livro no papel. Então eu gasto dinheiro em, não gasto fortunas, mas gasto dinheiro em livros e gasto dinheiro em viagem. As minhas viagens são viagens leves, eu não costumo trazer presentes, não costumo sair para comprar as coisas, não vou aos principais pontos turísticos. Eu gosto de conhecer lugares, conhecer pessoas, conversar com as pessoas. Eu gosto de viagens mais aventureiras, então eu guardo dinheiro para isso. É um outro escudo que eu tenho. Prioridade. Eu vou chamar esse escudo de prioridade. Então eu quero viajar esse ano. No segundo semestre eu quero fazer uma viagem. Então eu vou precisar juntar um pouquinho mais de dinheiro. E aí, a hora que eu vou numa loja e vejo alguma coisa de que eu preciso muito, né? Que a loja está tentando me convencer, aquela exposição toda, tentando me convencer de que eu preciso muito daquilo, não, eu preciso guardar dinheiro para viagem. É bom a gente ter essas proteções, esses, vou chamar de novo, de escudos, porque o sistema é cruel, é muito cruel. A gente vê no Instagram, por exemplo. Eu não sigo ninguém que coloca a sua vida diária no Instagram, mas eu sei que tem esse monte de pessoas, né? Que hoje eu fui no restaurante tal, ontem eu fui no restaurante tal, amanhã eu vou no restaurante tal, e daí a pessoa fotografa a comida que ela tá, fotografa o novo look dela, com os lugares onde ela está viajando, e agora eu estou em Paris, agora eu estou em Londres, agora eu estou em Acapulco, e isso vai mexendo muito com a gente também, né? Nossa, eu queria isso, eu quero essa vida para mim. E vai dando aquela sensação de, ou vai dando aquela sensação de pobreza, de miséria, de que eu não tenho nada, que a minha vida é terrível, ou vai dando aquela sensação de que eu preciso disso também. E não é legal, porque é manipulação. Bom, o que eu queria conversar hoje era isso, a gente pensar sobre essas categorias dos desejos, né? O que eu preciso de fato para viver, o que eu preciso para ter uma vida confortável. A terceira categoria eu coloquei como os desejos, os prazeres, né? Que é bom a gente ter alguns prazeres na vida. Eu acho que não tem nada de errado em ter alguns prazeres. Um excesso ocasional que não vá causar problemas para ninguém. A gente pode ter um excesso ocasional, mas é muito interessante a gente evitar a quarta categoria, ou pelo menos estar consciente da quarta categoria. Eu hoje não assino nenhum clube do livro, por exemplo. Podem me oferecer a R$ 20, a R$ 30. Eu não vou comprar, porque se eu receber cinco, se eu receber 3 livros por mês, e 3 livros que eu tenho que escolher daquela coisa que foi delimitada para mim. Não, é diferente de eu ouvir falar de um livro muito interessante e vou atrás desse livro. Ou ouvir falar de um autor muito interessante, eu vou atrás desse autor. Não, o Clube do Livro é aquela escolha. Ah, mas está muito barato. Eu vou pegar, é muito barato. Tem uma história da minha mãe, os meus pais já estavam idosos e tinham um cuidador em casa que dava conta do horário dos remédios deles. Era mais uma companhia para eles, né? Não era um cuidador de que eles necessitassem de um cuidador de fato. Era uma companhia que estava lá atento aos horários deles e tal, enfim.
E o rapaz ia se casar e estava querendo comprar edredom. E aí, comentando com a minha mãe, ah, dona Deia, eu estou precisando do edredom, mas o edredom é tão caro e tal. A minha mãe vai na internet, que meus pais faleceram. Meu pai tinha, acho que 81 anos, nem me lembro a idade. Acho que era 81, não me lembro, não tenho certeza. Mas eles tinham mais de 80 anos, os dois, e estavam muito ativos na internet. Aí minha mãe vai na internet, começa a procurar e chama por ele. Vem olhar, olha aqui o edredom. Outra vez, vou inventar um número, porque eu não me lembro do preço, claro. Olha aqui, tá por R$ 130. Ele, ai, que legal, mas olha, a taxa de envio é muito alta, dona Deia. Aí ela disse, besteira, olha aqui, ó, se você comprar três, você não paga a taxa de envio. Como assim? E era assim que minha mãe fazia as compras. A minha mãe comprava de bastante. Ela comprava as coisas de bastante para não pagar a taxa de envio. E chegavam as coisas na casa dela e as coisas iam chegando, as coisas iam chegando, as coisas iam chegando. A minha mãe tinha controle das coisas que ela tinha. Ah, nem todo mundo tem. Às vezes a gente compra as coisas e nem lembra que tem. Um dia você vai olhar, nossa, tipo, é quase de onde veio isso, né? Eu nem sabia que eu tinha. Eu tenho aqui, como eu trabalho com artesanato, eu tenho muita coisa de artesanato. Que eu vou comprando um saquinho de R$ 5, um saquinho de R$ 7, uma lantejoula, umas pedrinhas, umas correntinhas, uns tercinhos, umas coisinhas assim que eu sempre gosto de ter para, vou fazer uma boneca, preciso de tal coisa, eu tenho. Mas eu tenho em excesso, considerando, considerando que eu tenho muito mais do que eu uso, então eu vou usar o excesso. E às vezes eu preciso de uma renda, ou de uma miçanga, de alguma coisa, e eu saio, ou eu penso em sair para comprar. Eu preciso dessa renda tal jeitinho, ou eu preciso dessa miçanguinha de tal jeitinho, eu vou comprar. Mas antes, agora eu já tenho esse hábito, claro, de ir lá e olhar as coisas que eu tenho. Não é raro, mas é muito comum eu encontrar aquilo nas minhas gavetas, nos meus guardados, nos meus potinhos. Então era essa a ideia hoje da gente pensar as nossas necessidades, os nossos desejos, lembrar que nem tudo vem do fundo do coração da gente, mas que a maioria das coisas vem desse chamado do capitalismo, chamado forte, né, grito alto do capitalismo que seduz a gente e que eu acho que eu ia dizer que não tem nada de errado, não tem muita coisa de errado, mas o que tem mais de errado nisso é que tira a nossa autonomia, que a gente não é dono mais do desejo da gente, a gente não é do, do nosso desejo, das nossas vontades, esse chamado gigante. Então a gente se apropriar dele, né? Se apropriar dos nossos desejos. E isso que eu quero. Eu estou reformando o meu estúdio agora e eu decidi a cor que eu ia usar, a tinta que eu ia usar para pintar e a organização, como vai ser a organização, eu estou decidindo. E é gostoso isso, essa coisa quando você decide as coisas da sua. Você decide as coisas do dia a dia. Eu vou ao supermercado, vou fazer uma compra, eu vou fazer uma compra para a semana, quero cozinhar isso, isso e isso, vou decidir. Diferente de chegar lá e aquelas loucuras te chamando e você comprando ligado no automático, que é a gente vira marionetezinho, né? E, bom, é essa a ideia. Passeios socráticos para todos, que façam bons passeios socráticos, que vocês façam compras de coisas que realmente precisem ou que realmente lhe traga conforto ou algum prazer e que a gente possa ser mais donos de nós mesmos, de nossas vontades, nossos desejos, nossas próprias vidas. Muito obrigada
por pensarem comigo. Eu gostaria que se alguém tiver, eu recebo bastante gente que entra em contato comigo pelo WhatsApp. Ah, Lígia, já eu assisti ao seu podcast, achei legal e queria comentar e blá, blá, blá. Comenta no WhatsApp. Eu gosto, eu fico feliz de receber esse retorno. Pode ser pelo WhatsApp. Mas se puderem aqui nos comentários no YouTube colocar os seus comentários, é legal, porque daí outras pessoas podem interagir também. Se vocês puderem compartilhar com as pessoas, ajudam bastante o canal. E até a próxima quinta-feira. Um beijo para todos.